Please, I need to see you. Galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo de Plague Tale Hacking aqui no canal. Dessa vez a gente vai ver qual é o final alternativo. No caso da Amicia ter que tirar a vida do próprio irmão. E aí, com isso, vamos ver o que acontece. Nós tomamos a decisão de não matá-lo e nos surpreendemos que o jogo de fato dava essa opção. E tivemos um final. A gente quer saber agora se esse final é igual para caso a Amicia tire a vida do Hugo com a sua funda. Vamos lá. Can you walk? Yes. Do you know how to get out of here? Yes, come. Let's go. What now? Hugo, where are you? Where are you? I'm sorry, but you're ready now. To save everything. Ready? How can I be ready for this? I know, but I can't stop myself now. Only you can stop me. Hugo! I love you. I've been happy with you. Goodbye, Amicia. I love you. Eu convido vocês a ficarem até o final desse vídeo, onde a gente faz algumas reflexões e debate algumas coisas ao longo dele sobre tudo o que aconteceu nesse jogo e nesses últimos episódios. There'll be nothing else. I'll be alone. All alone. Então é por isso, é nesse momento que o Lucas abraça. Tipo, eu vou estar sozinha, eu vou estar completamente sozinha. Só que ela não vai estar sozinha, né? Então tem um pouco disso também. Tem um pouco disso nesse discurso do autor. A gente perde as pessoas e nem por isso a gente vai estar sozinho, sabe? Acho que tem a ver, né, um bocado com aquilo que o Estranho disse mesmo. O Lucas vem abraçar a gente pra dizer que você não tá sozinha. Lucas. Eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui. Você não tá sozinha. Caralho. Oh no. Can you stand up? Yes. Cara. Que dó. He's there. Yes. Do you know what you have to do? Yes. Eu sei, eu só não concordo. Os ratos vindo atrás. Cara, eles se debatendo lá na árvore é muito triste, velho. Gente, deixa eu tentar ver uma coisa. Deixa eu ver se no modo fotografia eu consigo chegar lá. Cara, vai tomar no cu, velho. Sério, vai tomar no cu. Essa referência é mesmo a que eu tô pensando, velho? De uma criança que tem que morrer pra curar as feridas do mundo? É isso mesmo? Que dó. Pois é, nossa, Jess falou a mesma coisa que eu, né? Que parece Cristo. Até os pés. Exatamente. Essa pose dele.
Eu também não concordo, tô com um gosto na boca de falha, sabe? Disse a plantinha. Amicia, we're here. I know. I can't! I'm sorry. I'm sorry. Nossa, acaba assim, acaba pesado também. Nossa. E aí vem os créditos, será? Parece que sim. Bem, a gente já viu os créditos. Capítulo 17, o legado da família Derune. Vamos ver. E aí é isso, né? Sobre esse legado mesmo. É sobre o que ela pode fazer pra esse futuro, né? Junho de 1350. O que ela pode fazer sobre esse futuro? Sobre os futuros nascimentos. Feels higher each time. Oh, Sophia, you came! Of course. Será que é o I mesmo wouldn't miss final? this. Careful, I smell like a goat. Well, then welcome to your land, goat. How do you feel? Are you ready? E se você matar o Lucas? Será que dá? I guess so. No point in wasting time then. Wait, Enquanto a gente gravava isso, a gente achava que não tinha nenhuma diferença. E na live a gente ficou prestando muita atenção. Mas agora na edição fica claro. Então, prestem atenção. well, let's go. As you wish. I left the horses up there. So, what have you been up to these last months? Walking, fixing the house, trying to exhaust myself. Does it work? It's better. Yes. Good. You had me pretty worried, you know. I'm fine, Sophia. It's been a year. Already? And how's the business going? Good. Doing more legal trading these days. Oh, what happened? Well, I just want to live longer. Really? I like a quiet sea better than a storm. Speaking of which, we'll depart tomorrow. Great. Great. Is our alchemist coming? Aqui. He won't Essa é a come. primeira diferença quando a gente fala sobre o He's Lucas. still on the road. Então agora vamos ver no que o Lucas matou o Hugo. And Lucas? He won't come. It's... I can still see him do it. Maybe it'll pass. With time. Anyway, he must still be on the road somewhere, studying. That boy. Whew. Getting chilly. Let's pick up the pace a bit. E esse é o que a Amicia matou o Hugo. Is our alchemist coming? Lucas? Oh, no. He's still on the road, studying. All by himself. They grow up so fast. He needed this. Whew. Getting chilly. Let's pick up the pace a bit. Então mudou mesmo. Vocês estão aí de prova.
Antes ela falou que ainda não conseguia. Antes o Lucas era o responsável. Só mudou essa parte. É. Mudou só um pequeno diálogo, né? E talvez mude a forma como ela fala com o irmão, né? Porque ela que tirou a vida dele. Can you give me some time? I have one last thing to do. Take as much as you want. My back still hurts from the road. No storm coming? You're the only one I see. It won't take too long. Cara, essa paisagem é muito bonita, sério. Quando eu narro RPG pra vocês em florestas, é mais ou menos essa minha vibe, sabe? Das trilhas que eu já fiz. Eu acho que fazer trilhas é uma parada muito legal pra pegar referência de RPG. I'm coming in. E eu gosto muito de montanhas, né? Montanhas são minhas paisagens favoritas, assim. Eu, Estevão, particularmente, de andar sobre. Eu gosto muito desse tipo de paisagem, sabe? Olha isso. É isso, eu acho que, cara, It's going to be alright. um dos meus objetivos enquanto ser humano nessa terra é conhecer a terra, sabe? O quanto eu puder. Caminhar por aí, conhecer as pessoas, aprender sobre ela e viver. E viver não significa ser rico, viver não significa ganhar muito dinheiro, viver significa ser capaz de aproveitar os meus dias com a galera que eu gosto e ser capaz de contar as histórias que eu gostaria de contar, sabe? Assim como eu gostaria de aprender sobre o mundo, eu gostaria de que o mundo aprendesse um pouco sobre mim, e contar minhas histórias é a forma que eu tenho de dizer um pouco quem eu sou e o que eu penso sobre o mundo. Hey. They didn't used to come here before. I always knew you'd be good at making friends. Até agora parece que a conversa é a mesma, né? I wasn't sure I was ready, but Sophia's here. I'm sorry. Why is it so hard? We never backed down, right? We held. May this earth remember how much you loved it. May it remember all you gave to protect it. Acho que foi igual, né? Repararam alguma diferença? I remember. And I won't let it be forgotten. Cara, que jogo bom. Que mais jogos como esse sejam feitos, velho. Na próxima criança. E eu acho muito bom que eles não deixam claro se isso é moderno ou se isso é medieval ainda. Mas eu tenho a sensação de que, tipo, aqueles espaços naquele tipo de pedra e esse cobertor azul tem muito a ver com, tipo, algo moderno. Mas não sei. Galera, puta que pariu, velho. É isso.
Muito obrigado pela companhia. Que jogo, velho, que jogo. Sinta-se abraçada, Thay. Cada um de vocês sintam-se abraçados e, por favor, me abracem, porque está foda. É isso, eu tô muito feliz com esse jogo. Pô, parecem passos de uma moça alta num salto 15, não é? Onde que isso é moderno? Onde que isso não é moderno? Exatamente. Parece os passos de uma enfermeira, sabe? Luma falou que teve barulho de equipamento de hospital. Não prestei atenção, mas não duvidaria. Seria legal se tivesse, se foi só o nosso cérebro pregando peças na gente. Mas sapatos de salto já se usavam há muito tempo, não? Sim, não salto 15 agulha, mas já existiam uns saltinhos bem franceses, inclusive. Acho que barulho de respirador, sabe? Ah, boto fé. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto desse tipo de jogo também, tá? Esse que é o foda. Cara, e... Sério, que beleza, que beleza. O jogo é muito bonito. O jogo é muito cuidadoso com muitas coisas, assim. Ele tem uma narrativa muito boa, uma construção de personagens muito boa. Uma pesquisa histórica muito boa também. Por mais que ele mexa com elementos de ficção, né? No que tange a realidade é muito bom. E é muito inspirador pra mim, porque é o que eu gosto de criar também. Eu gosto de criar ficções históricas, né? E eu, como historiador, prezo muito pela qualidade das questões históricas, assim. E como que essas questões fictícias envolveriam essas questões históricas. Uma parada que eu tenho percebido estudando história, especialmente história do teatro, história da arte, é que a gente fica se perguntando, cara, se a gente, sei lá, pusesse toda a tecnologia hospitalar que a gente tem hoje na Idade Média, assim, ou na Idade Antiga, que diferenças isso acarretaria, né? E aí a gente pode achar que a humanidade, enquanto humanidade, estaria pronta, né? Se tem essa parada, a gente vai cuidar disso dessa forma. Eu não acho, por exemplo, que eles deixariam, né, na Grécia, por exemplo, parte crítica da medicina era fazer sacrifícios a determinados deuses para que determinados deuses cuidassem da pessoa que está com a saúde abalada, por exemplo. Então, mesmo que eles tivessem uma sonda eletromagnética, eu ainda acho que eles sacrificariam um coelho, sabe? Onde eu quero chegar? Mesmo com elementos fictícios, por mais complexos que sejam, a humanidade precisa de tempo para amadurecer, enquanto humanidade, me parece. Por que eu digo isso? O que me leva a dizer isso? Que muito do que a gente tem hoje são reinvenções de coisas que a gente teve em outros momentos. A arte, por exemplo, que durante muito tempo na Idade Antiga prezava por uma... Obrigado pelo follow, Master123. Na Idade Antiga, por exemplo, onde a arte prezava por uma representação da natureza, por uma representação do corpo humano de forma muito natural, envolveu uma pesquisa, né, sobre anatomia, sobre o que a gente podia fazer e conhecer da humanidade. Beleza. Desenvolveu-se o teatro, a ideia das pessoas poderem ser outras pessoas. A gente não para pra pensar sobre isso porque isso existe hoje em dia, mas olha o quão complexo é você acreditar que você pode fingir que é outra pessoa e ser outra pessoa, sabe? Beleza, e aí a gente passa pela Idade Média, que é um momento de religiosidade extremamente densa e complexa, onde a culpa é uma parada muito trabalhada e por conta dessa culpa, muito da sociedade funciona de uma determinada forma, né? Aí surgem outros movimentos, né? O movimento impressionista, surrealista, o movimento naturalista, e essas coisas que vão acontecendo, elas se alimentam das outras. Por exemplo, estava lendo sobre teatro agora, sobre teatro naturalista e realista, que são os mais modernos, assim. E eu tava lendo justamente um cara, o Strindberg, que é um sueco, um escritor sueco muito famoso no teatro clássico, assim. E ele falando sobre o que motivou ele a escrever dessa nova forma que ele escrevia. E ele bebeu em muitas fontes, sabe? Tipo, ele bebeu em Darwin, ele bebeu em
Num daqueles pais da psicologia, como era? O cara? Não era Foucault? Acho que era antes disso. Enfim, não lembro. Mas ele bebeu na psicologia, na biologia, ele bebeu em artes surrealistas que esperavam, por exemplo, que a humanidade conseguisse já ter noções o suficiente das coisas para poder supor coisas além do óbvio. Durante muito tempo a arte tentou ser óbvia, né? Tipo, e dizer para as pessoas exatamente o que elas queriam dizer. Mas, por exemplo, com o advento da fotografia, onde a gente tem uma mídia que é capaz de retratar a realidade exatamente como ela é, ou muito próximo do que ela é, acaba se desenvolvendo outros tipos de arte, porque pra que a gente vai reproduzir algo que a câmera já faz, né? Então vamos explorar outras paradas. E aí vem desenhos como Hora da Aventura e umas paradas muito psicodélicas, coisas muito antes de Hora da Aventura, inclusive. Mas entende onde eu quero chegar? Tipo, então quando a gente brinca com essa ficção e mete essa ficção no meio de um movimento histórico específico, é muito mais interessante pensar em como que a mentalidade daquela época interagiria com aquilo do que como que aquilo faria com que aquelas pessoas não fizessem parte da época que elas estavam imersas, sabe? E aí é nessas piras que eu tenho estado, pensando sobre Ierri e o nosso universo de RPG. A Thay diz que é muito interessante, muito mais interessante quando tem essas histórias fortes, assim. É isso, eu acho que toda história tem seu valor e a gente acaba se relacionando de formas muito específicas com cada história. Tem um trecho do que o cara fala ontem, vou até abrir aqui pra poder ler pra vocês esse pequeno trecho, que eu acho que é muito maneiro, que ele fala assim, é um cara, lá em 1800, refletindo sobre a vida. Ele fala assim: eu tô escrevendo essas coisas que eu escrevo agora na expectativa de que eu não precise dizer tudo. Porque durante muito tempo no teatro e no cinema e tudo mais, as coisas eram muito ditas, né? Eram muito verbalizadas. Tipo, fulaninho, oh, nossa, como fulaninho está triste. Ao invés de simplesmente abaixar e fazer cara de triste, que é uma coisa que o cinema de hoje em dia faz muito, né? Depois de uma discussão entre duas pessoas, a câmera foca na cara de um deles e ele não diz nada, mas você sabe exatamente o que ele tá pensando. Ou você acha que sabe, baseado nas suas próprias construções e no que você pensaria naquela situação, que varia de pessoa para pessoa. Então ele diz o seguinte: um incidente na vida, e esta é uma descoberta bastante recente, é geralmente causado por toda uma série de motivos mais ou menos profundos. Mas o espectador seleciona aquele que seu próprio intelecto acha o mais fácil de agarrar, ou aquele que dá mais crédito aos seus poderes de discernimento. Por exemplo, comete-se um suicídio. Problemas de negócios, diz o cidadão comum. Um amor incorrespondido, diz alguém apaixonado. Má saúde, diz o inválido. Esperanças frustradas, dizem os desafortunados. Mas é bem possível que o motivo fosse todas essas razões, ou nenhuma delas, e que o morto tenha escondido o motivo principal, fazendo ressaltar outro que lançasse maior dignidade sobre a sua memória. Ou seja, no fim das contas, a gente não faz ideia das coisas. E eu acho que isso é uma realidade que tem sido cada vez mais posta pra gente. Aqui na Escola Democrática, por exemplo, o que a gente entende como educação não faz sentido a gente querer educar todas as pessoas da mesma forma. As pessoas não têm os mesmos interesses, as pessoas não têm as mesmas habilidades, as pessoas não têm as mesmas formas de aprender, as pessoas não são iguais, tá ligado? E cada pessoa vai viver de forma diferente. É por isso que existe tanta arte diferente. É por isso que o filme favorito de uma pessoa não é o filme favorito de outra. É por isso que existem tantas músicas, tantos estilos musicais diferentes. E uma pessoa, quando tá triste, ouve sertanejo, outra ouve pagode, outra ouve uma música clássica, outra ouve Clarice Falcão. Bota fé. E eu gosto muito de que a gente tenha chegado a essa conclusão. Muito ainda é feito para que isso não seja... como falar isso? Me parece que por mais que algumas pessoas... É que é difícil falar isso sem parecer que eu tô cagando regras de uma verdade absoluta, né? Mas o que eu quero dizer é que
as pessoas são tão diversas que nem isso que eu tô afirmando agora é de opinião comum, sabe? Nem todo mundo concordaria com isso que eu disse agora. Porque as pessoas são diversas e as pessoas acham coisas diferentes. As pessoas buscam religiões diferentes, formas de compreender o mundo diferentes. Por mais que a gente já tenha conseguido comprovar cientificamente de que a Terra é redonda, ainda tem gente que insiste em acreditar que a Terra é plana, e tem justificativas pseudocientíficas pra isso. Então, tipo, mó doideira, tá ligado? E aí, Travis, boa noite. Obrigado pelo oizinho, obrigado por passar aí. Então, eu amo. É bom algo complexo. O Henrique disse que, nossa, tava pensando nisso esses dias. A plantinha, quando a gente faz experimentos em animais, não deixa de ser uma forma de sacrifício em busca de um bem maior. Pode crer. A tendência é que não seja mais necessário testar em animais conforme a tecnologia se desenvolva. O Henrique, talvez no futuro, mas não no presente, disse o médico. A Jessie, maneiro. Ah tá, e fiquei com depressão. O estranho, já li o Travis, né? Boa noite, Travis, inclusive, se você estiver por aí ainda, como é que você tá? Tá tudo certinho? A gente acabou de acabar a Plague Tale e a gente tá pirando em reflexões sobre isso. O estranho, não, gostar de sertanejo é mau gosto mesmo, brincadeira. Sem julgamentos. A Jessie curte um forrozinho. O Henrique, não, seu raciocínio é excelente. Então, é isso, mas porque a gente concorda. Talvez alguém que discorde vai defender outros pontos. Que bom que você tá bem, que bom que você tá aí ainda. Só esperando pra continuar trabalhando. E você como vai? De férias, entrei de férias essa semana também. É que sua frase foi muito específica em experiência pessoal. Entendi, Thay, entendi. Se precisarem conversar, estamos aí. Se quiserem trocar alguma ideia, estamos super aí. A gente devia tirar esse Toby festeiro e meter um Toby triste, né, cara? Porque, caralho. Pelo menos um Toby brabo. Ih, tá com o Tobias errado. Tá ainda com o Tobias do Jardel. Tem algum outro Tobias aqui? Acho que não, né? Não. Tem que botar de novo. Thay. Eu perdi minha melhor amiga em 2015. Ninguém realmente sabe o que aconteceu. Houveram boatos e boatos. Professores dizendo que ela tinha dívida com droga, gente dizendo que foi escola, gente dizendo que foi amor não recíproco. E só quem deve fazer uma mínima ideia, e talvez nem eles, sejam os familiares. Porque dizem que ela deixou uma carta. Mas, né? Pois é. Caralho, que barra, velho. É difícil mesmo falar sobre isso. Porque só existe uma pessoa que saberia a absoluta verdade, né? Então a frase foi muito específica. Sim, peço perdão. É fueda. Que imagina, sem perdão. Sem perdão, imperdoável o que você fez. Cara, mas é punk demais. E é isso, né? E por mais que a gente tenha avançado em vários aspectos, a gente ainda não consegue criar espaços de acolhimento, sabe? A gente tenta, né? A gente vai tentando criar espaços de acolhimento. A minha vida, atualmente, é muito voltada pra isso. Por conta da escola, por conta da arte. A minha busca pelo teatro, de novo, foi conseguir me conectar com coisas mais profundas minhas. Durante muito tempo, eu travei muitos dos meus sentimentos, né? É muito raro eu chorar e tal. Eu tendo a tentar ser forte, que nem a Amicia. O tempo inteiro eu falo, não, eu dou conta. Que nem a Luísa, né, do Encanto. Manda pra ela que ela é foda. Só que a pressão faz tic-tic-tic que não quer parar. Uou. Então a gente vai se botando também, às vezes, num lugar muito cruel com a gente, né? Então se a gente não consegue ser fofo com a gente, é mais difícil ser fofo com os outros. Às vezes, pra algumas pessoas, é mais fácil ser fofo com os outros do que consigo mesmo. Eu tô justamente buscando esse equilíbrio. Então, eu tenho a escola, que me ajuda muito a construir coletivamente e me ensina cotidianamente sobre como é construir uma parada junto com outras pessoas. E mesmo quando a gente tem desavenças, como que a gente resolve as nossas desavenças sem brigar, sabe? Porque discutir não é brigar, e brigar não precisa ser discutir.
Discutir não precisa ser brigar, e brigar não é discutir. E foi muito louco porque a gente fez uma avaliação interna, né? Todo fim de ano e agora no meio do ano também a gente vai fazer uma avaliação interna. E, velho, eu dividi uma função esse ano com uma amiga e em vários momentos foi muito difícil pra gente trabalhar junto um com o outro. Ao longo do ano, sempre que eu fazia alguma cagada que incomodava ela, ela me dizia. Eu nunca consegui dizer. Só que nesse fim de ano, eu consegui. Eu consegui encontrar um espaço e construir um espaço onde eu consegui dizer pra ela tudo que eu odiava nela, assim. E eram paradas muito duras, porque eram paradas muito sobre ela, e eram paradas muito sobre a nossa relação, e eram paradas que aconteceram há meses, sabe? Mas como que a gente... O segredo é como que a gente faz isso sem ser escroto, sabe? Como que a gente faz isso com cuidado? Como que eu falo, cara, o que você fez fudeu a minha vida, me incomodou muito, eu odiei cada segundo que eu passei com você nesses momentos. Mas eu não odeio você, sabe? E é uma parada que a gente ensina muito aqui pras crianças na escola. Que, sei lá, uma briga com a outra, uma bate na outra, ou uma faz uma coisa que a outra não gosta. E aí a criança tende, e muitos adultos também, tende a dizer, eu odeio você por causa disso. Mas na verdade você não odeia a pessoa. Você odeia aquela ação que aquela pessoa fez. Será que a gente consegue mediar isso? Porque em vários outros momentos essas crianças estão brincando felizes juntas umas com as outras. E adultos também. E aí chega um momento onde alguém faz uma parada que, porra, te fode muito a cabeça. E a gente, em geral, não tem condição, a gente não tem ferramenta, a gente não foi ensinado a dizer pra outra pessoa, poxa, isso que você fez me magoou, não gostaria que se repetisse, como a gente pode lidar com isso? A gente não aprende isso na escola. E aí a gente criou uma escola onde a gente tenta ensinar isso. Então, é isso, tá? São assuntos que devem ser abordados. A gente tem que falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre Kevin, sabe? Esse filme é muito foda, porque é cheio de gatilhos, esse filme. Mas ele joga na nossa cara. E eu acho que isso é o bom. Eu acho que o drama... O drama, ele tem a capacidade de jogar na nossa cara coisas que nós não queremos ver. Porque dói. E aí a gente sente dor. É isso, a gente vê a irmã matando o irmão e a gente fica fudido. Fudido. Mas talvez nessa circunstância fosse o único jeito. Eu não odiei mais a Amicia por ela ter feito aquilo. E nem odiei o Lucas quando ele fez aquilo. Eu sentia que eu não conseguia fazer. E eu tentaria outras coisas antes. E talvez eu morresse tentando, né? Porque é isso às vezes. Eu não lembro de onde... Lembrei. É de uma peça. Uma peça que eu li no semestre passado, que é uma peça que eu gostei muito, chamada Santo Inquérito. Que é uma peça sobre a Inquisição. E aí a história é sobre um padre, uma menina, o pai dessa menina e o futuro marido dessa... e o noivo dessa menina. E... a história gira ao redor desse movimento que a igreja faz de culpar as pessoas por conta dos pecados delas. E aí tem uma discussão no final, porque a família então é presa por conta de um pecado que a menina teoricamente cometeu. E aí o pai dela confessa, cometeu, me arrependo, cometeu e eu me arrependo. Enquanto o marido, o noivo, fala, ela não cometeu, ela não fez isso não é pecado, ela fez isso por causa disso. E então o pai sobrevive e o marido morre. E tem uma fala do noivo, um pouco antes dele morrer, que ele fala, cara, tem coisas que eu simplesmente não conseguiria pôr acima da minha vida, sabe? Tem princípios que eu não conseguiria pôr acima da minha vida. E ele acaba, então, morrendo na tortura, né? Eles torturavam ele pra que ele conseguisse... pra que ele confessasse, e ele não confessa e morre na tortura. Enquanto o pai confessa e é solto. E eu acho que esse é o grande debate dessa peça, assim, que é o que a menina questiona. A menina é protagonista, e ela, que cometeu teoricamente o pecado, então ela vê de um lado o pai dela saindo vivo, confessando, e do outro o noivo, morrendo por não confessar, por
E não é por não confessar, é porque ele não fez, sabe? Ele não é culpado. Se ele confessa, ele vai se considerar culpado por uma parada que ele não é. E ele põe na balança, né? Então, o que eu prefiro? E aí, de um lado, tem o pai falando, eu prefiro a minha vida, lógico, foda-se que eles... Quer achar que eu sou culpado? Foda-se, pode achar que eu sou culpado. Eu sei que eu não sou. Enquanto outro cara fala, velho, eu não vou morrer pagando de culpado. Eu não sou culpado. Vocês estão errados, sabe? Tipo... E aí fica pra menina tomar essa decisão no final, assim, se ela se arrepende ou não. E aí, não vou dar spoiler do final, mas é bizarro. Então... Cada pessoa é uma pessoa, e as pessoas vão ter decisões diferentes. E não existe certo e errado nesse caso. Existe errado, que é a igreja nessa situação, bota fé, matando pessoas por conta de culpas que eles mesmos criaram. Então não existe certo e errado na ação dos dois. Mas existe um errado aí. E aí esse que é o bizarro, porque existe errado. Um amigo uma vez me disse, um amigo que eu amo muito, estimo muito, eu acho ele de grande sabedoria, a gente tava conversando uma vez sobre certo e errado e tal, e eu falando que eu tenho muita dificuldade, né, de ver coisas como certo e errado. Eu acho que tudo tem lados bons e lados ruins. E ele falando, cara, eu acho que não existe certo e errado, mas com certeza existe errado. Consigo ver errado várias vezes, assim. E aí eu acho que o errado é isso. O errado é quando fere umas paradas muito básicas. Tipo, é errado ter gente morrendo de fome num mundo que joga comida fora. É errado ter pessoas com uma discrepância social tão grande, sabe? É errado que políticos corruptos simplesmente embolsem muito dinheiro, matem muitas pessoas pra que eles consigam ter poder e luxo, sabe? Tem paradas erradas real acontecendo, assim. E aí eu não sei se é certo, sei lá, deixar de comer pra dar minha comida pra outra pessoa. Mas às vezes é uma escolha, sabe? Às vezes é uma escolha. Gastar um dinheiro que eu não tenho pra ajudar alguém que precisa. Acho que foi uma escolha minha no ano passado meter R$650 num financiamento coletivo de uns artistas de São Paulo, que eu só conheço pela internet, porque eu não acho que o trabalho deles pode parar, sabe? Eles estão fazendo mais uma temporada do filme deles, inclusive assistam. É uma série no YouTube chamada Desaventureiros, que é uma websérie, que é uma parada que eu sempre quis fazer e eu nunca consegui fazer. Eu tinha uma amiga que tava pra organizar isso, da gente gravar uma websérie medieval de RPG e tal, e a gente nunca conseguiu. E esses caras estão fazendo, sabe qual é? Então, velho, toma meu dinheiro, continua fazendo, sabe? Então... É isso. Eu amo essa música, o quanto me identifiquei. Gostei, vou fazer teatro ainda. Eu amo essa música, eu não lembro qual música... São assuntos que devem ser abordados. Amo ela, sinto falta, mas aprendi a lidar com a situação. Morte faz parte da vida. Não foi do jeito ideal, né? Mas é isso. Vamos resgatar essa música em algum momento. Não lembro qual é a música. Hatai, eu odeio isso que você faz, mas ainda amo você. Eu odeio isso que você fez, mas ainda amo você, exatamente. Nossa, é uma parada muito difícil pra mim lidar com essas situações, disse a Plantinha. A Jess, te entendo real. Plantinha, meu mecanismo é fugir dos conflitos pra evitar isso, porque não tenho ferramentas pra lidar com essas situações. Terapia é muito útil. Sim, a Missa teve que fazer uma escolha muito difícil, mas era o que precisava ser feito. Quantas vezes lidamos com escolhas difíceis, né? Nossa, que forte isso. Princípios que são mais fortes que a própria vida. Véi, pior que até isso que você fala se contraria. Era o que eu ia falar antes. Sim, pessoas são pessoas. E ainda vai ter gente sem noção de classe social que acha que tá tudo bem os políticos fazer isso ou gente morrer de fome. Ah, de Encanto, da Luísa, sim, boto fé, essa música, sim. É isso, galera. Estevinho, tem que ir. Essa vai ser a nossa deixa, então, pra gente parar de falar dessas paradas. Obrigado por hoje, pelas suas palavras, obrigado pela sua companhia. Um beijinho, Jess. Galera, o prazer é todo meu. Eu agradeço imensamente a todos e todas que estiveram por aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas reflexões. E tamo junto demais. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ele existe graças aos membros do nosso canal de financiamento lá no Apoia-se. Dá uma olhada lá e considera apoiar também. Além de me ajudar a criar mais conteúdos de RPG escrita, você ainda recebe umas recompensas iradas. Me segue lá na Twitch e entra no nosso canal do Discord. Os links estão aqui embaixo na descrição.